Olá, está começando mais um Conexão Matemática. O assunto de hoje é a importância da matemática na engenharia civil. A construção de grandes pontes, edifícios ou até mesmo casas requer técnicas e conhecimentos do que hoje chamamos engenharia civil. Os profissionais dessa área devem conhecer sobre meio ambiente, leis da física e saber muita matemática. A geometria parece ser o básico que um engenheiro civil deve dominar. Mas o cálculo diferencial e integral é uma ferramenta de suma importância para a determinação correta de diversas características que a obra deve ter. Nesta edição do Conexão Matemática, veremos como a matemática é importante para a formação e o exercício da profissão de engenheiro civil. Embora a denominação seja moderna, a engenharia já vinha sendo praticada há muito tempo atrás. E os sinais de que a matemática era ferramenta fundamental para grandes obras da humanidade são evidentes. O Farol de Alexandria, as pirâmides do Egito, o Partenon, o Coliseu de Roma, as cidades e pirâmides dos antigos maias, incas e astecas. Todas essas obras se mantêm como um testamento dos antigos engenheiros, isto é, aqueles que tinham habilidade para inventar. Imhotep, que arquitetou Saqqara, a primeira pirâmide do Egito, é considerado o primeiro engenheiro civil da história. Isso foi há cerca de 2.700 anos antes de Cristo. Bem antes de Pitágoras, os egípcios já usavam as relações entre os lados de um triângulo retângulo na construção das pirâmides. Além disso, já usavam o conceito de área de triângulo e volume de tronco de pirâmide. Em várias outras partes do mundo, é evidente como a matemática estava presente no planejamento e na execução de muitas obras. Como em qualquer curso na área de exatas, a engenharia civil também faz uso da matemática para diversas finalidades. O Conexão Matemática esteve com os futuros engenheiros formados pela UVA para saber como eles veem a matemática na sua formação. Cálculo, geometria, álgebra e probabilidade. Todos esses assuntos são de extrema necessidade para a formação adequada de um engenheiro civil. Entender essa importância é fundamental para o sucesso na carreira. Desde o começo do curso, quando a gente vê os cálculos, as físicas, é importante que tenha uma base que a gente possa acompanhar melhor a turma. Tanto que quem já não tem essa base tão feita, os primeiros cálculos, as primeiras físicas, as primeiras probabilidades, todos já ficam reduzido o número de alunos. Logo no começo do curso a gente tem uma disciplina que é a Introdução à Engenharia Civil, em que o professor sempre deixa bem claro que o engenheiro é um solucionador de problemas, certo? Então a gente usa a matemática para solucionar problemas sempre. Eu acredito que toda a matemática que a gente vê na primeira etapa do curso, acho que até o quinto semestre, se eu não me engano, ela vai servir justamente para isso, para quando a gente começar a ver as disciplinas propriamente ditas de engenharia civil, a gente já tem um raciocínio assim, bem treinado pela matemática, a fim de a gente conseguir resolver os problemas que vão aparecer. O curso de engenharia civil é um curso de exatas e a base todinha dele é base de cálculo numérico e basicamente você vir com uma educação bem rígida na parte de matemática vai esclarecer muitas etapas do curso de engenharia civil. A matemática ela vai, tanto no curso quanto já na profissão, na aplicação da profissão, ela vai desde o planejamento da obra até a conclusão, quando é analisado o cronograma da obra, os cálculos de orçamento, até quanto vai de concreto, quanto vai de ferro, tudo isso é analisado no decorrer e ela acompanha desde o começo até o fim de um projeto de obra. Na primeira etapa, do primeiro até o quinto semestre, a gente faz cálculo diferencial 1, 2 e 3 e cálculo numérico e estatística. E depois ela continua nas disciplinas de engenharia mesmo, como concreto, cálculo estrutural, orçamento. Então a matemática se faz presente no curso de engenharia completo. Os primeiros semestres nós vemos cálculo, cálculo diferencial, cálculo básico e física também, a qual a gente depende muito
da instituição numérica da matemática. E nosso último semestre é onde praticamente também tomamos posse de uma especificação de novos cálculos, dimensionamentos, principalmente na nossa área de concreto. E basicamente a matemática ela influencia muito nessa área, porque tudo é em base de teoria, tudo é em base de experimentos. Então, praticamente todos os dados vão gerar novas tabelas, equações, e sem a matemática a gente não estaria desenvolvendo resumos para melhorar o planejamento, o dimensionamento e tudo que faz parte da engenharia civil. Ao contrário do que muitos pensam, mesmo depois da graduação, a matemática continua fazendo parte da vida do engenheiro. Suiane Virgínia conversou com o professor e engenheiro civil Zeca Gomes, que fala sobre essa relação. Engenheiro civil e professor do curso de matemática da UVA, Zeca Gomes, conta um pouco mais sobre como engenheiros continuam fazendo uso de conceitos matemáticos mesmo depois da faculdade. Professor Zeca, qual foi a importância da matemática em sua formação como engenheiro civil? Qualquer que seja o ramo da engenharia civil, o engenheiro ele tem obrigação moral de saber manipular todos aqueles conceitos que ele viu no decorrer da formação dele. Porque senão vai causar problema para ele e para outras pessoas. Por exemplo, um ramo da matemática onde se trabalha constantemente com matemática é um engenheiro de estrutura de concreto armado. Porque ele dimensiona essas estruturas de concreto armado, tem de dimensionar com maior zelo, com cuidado, porque fez qualquer cálculo errado poderá causar problemas seríssimos até matar as pessoas. Como a matemática entra na prática do seu trabalho como engenheiro? Logo, de manhãzinha cedo, o cara já está com a calculadorazinha, ou então no computador com os seus programas, utilizando exatamente os conceitos de matemática, para chegar onde deve chegar e chegar com cuidado, com absoluta certeza que fez tudo certo. Então a matemática está direta. Por mais simples aqueles conceitos iniciais de matemática, a gente usa no dia a dia. A regra de 3, números decimais, para aproximação. Lá em cálculo numérico, você interpolação, você trabalha muito com tabela em engenharia civil. Você pega dois valores e o valor que você encontrou nos seus cálculos é um valor intermediário, você vai usar interpolação. Quer dizer, em toda parte a matemática entra. Que conceitos matemáticos você utiliza com mais frequência no seu trabalho como engenheiro? Toda a grade que envolve conhecimento matemático, o engenheiro utiliza. Ele utiliza. Se ele for um engenheiro responsável, que cumpra com as suas obrigações, ele tem como colocar na cabeça que é essencial um conhecimento de matemática. Conversamos com a professora Kélvia Moreira, do curso de Engenharia Civil, sobre os conteúdos matemáticos necessários na formação dos futuros engenheiros. Confira! Graduada pela UVA, mestre em Construção Civil pela UFC, a professora Kélvia Moreira, recém-chegada ao curso de Engenharia Civil da UVA, fala sobre a importância da matemática no ensino da engenharia civil. Olá, professora! Bom dia. Qual a importância da matemática na formação do engenheiro? Bom, eu creio que a matemática ela seja primordial, né? Quando a gente fala no ensino da engenharia civil, já as disciplinas básicas que a gente tem, a gente já inclui, já tem como base a matemática, né? E a matemática vai desde a fundamental até a específica da faculdade. Então, assim, quando o aluno ingressa no curso, ele também já tem a visão de a abordagem principal é a matemática, né? Além da gente ter outras disciplinas básicas que são fundamentais, mas o carro-chefe eu creio que seja a matemática. Como é organizado o ensino da matemática no curso de engenharia? Até para balizar, né, o curso, para que o aluno ele vá aos poucos se adaptando, se adequando, né, à história da engenharia civil, que aborda, que necessita da matemática. Então a gente já tem nas primeiras disciplinas o cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, né, já, e que esses cálculos eles vão aprofundando
né, o tema, a matemática, né, as matérias específicas da matemática. E ao longo do curso também, a álgebra linear, nós temos já no intermédio do curso, no meio do curso a gente tem a álgebra linear, que já é mais específica, né, uma disciplina mais específica, mas além disso, nas disciplinas chaves do curso de Engenharia Civil, a gente sempre está precisando, está incluindo a matemática, né, mas as disciplinas que são especificamente matemáticas são os cálculos e a álgebra. Quais conteúdos matemáticos são usados com mais frequência no curso de Engenharia Civil? Para essas disciplinas básicas, né, os cálculos, trata-se muito de limites, derivadas, integrais, né, com a diferenciação que para o curso da matemática em si, né, o aluno da matemática precisa compreender as formulações, né? Para a engenharia civil, a gente já não tenta teorizar as formulações, mas sim aplicá-las, né? Compreender sua aplicação, mas não defini-las, e sim aplicá-las para a realidade da engenharia civil. E assim, em outras disciplinas também, mais específicas do curso, mas que é o ministro de materiais de construção, de planejamento, a gente utiliza a matemática, mas já é a matemática já mais elementar. Né, o máximo que a gente vai, pelo menos nas minhas disciplinas, o máximo que eu abordo, aprofundo é uma interpolação, né? Mas eu não chego a abordar essa parte de limites para materiais de construção, não. Os alunos são resistentes quanto a aprender matemática? Não, pelo contrário, né? Para eles até querem mais, sempre estar aprofundando. Até porque o aluno, quando ele entra na engenharia civil, ele já sabe que ele precisa ter a matemática como o carro-chefe, né? Às vezes eles são resistentes com outras disciplinas, né? A gente costuma até falar que nós engenheiros civis nós estamos acostumados a calcular, né? Nem tanto a escrever, né? Ler sim, mas especificamente calcular. Então assim, os alunos não são resistentes, pelo contrário, eles até puxam mais da gente e isso é bom. Eu acho que isso dá um nível bom para o curso. E por hoje é só. Aguardamos sua inscrição em nosso canal. Até breve!